Graça e paz, amém? Glória a Deus, como é bom louvar o Senhor, não é verdade? Aleluia, louvar a Deus é bom demais. Cantar louvores ao Rei dos Reis, não é verdade? Salmodiar, bater palma, dizer glória a Deus, amém? Aleluia, eu precisava que alguém abaixasse esse ar aqui para mim, porque senão voa as páginas da minha Bíblia, amém? Quero dar boas-vindas para você também que está em casa, viu? Deus te abençoe, obrigado por fazer parte desse culto, né? Que a palavra do Senhor também te alcance essa noite onde você estiver. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão, né? Nós sempre dizemos, faça seu culto juntamente conosco, né? Pegue a sua Bíblia, né? Acompanhe a leitura, acompanhe a mensagem, porque Deus também tem algo para falar no seu coração, mesmo você estando em casa, mesmo você estando afastado um pouco da gente, amém? Glória a Deus! Você já cumprimentou quem está do seu lado aí? Já deu um soquinho nele? Disse, irmão, que bom que você veio, aleluia, glória a Deus, é um prazer ter você aqui. Fala para ele, que bom que você está aqui conosco essa noite. Diga para ele assim, Deus é bom, irmão, o diabo não presta e Jesus está voltando. Aleluia, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Gente, deixa eu falar um negócio aqui, eu vou falar virado para a câmera ali. Se você está numa igreja onde dizer glória a Deus incomoda as pessoas, ora porque você está no lugar errado. Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, é bater palma, é louvar, é cantar, é adorar, amém? A Bíblia diz que na presença do Senhor tem alegria, aleluia. E nós estamos na presença dele, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ora porque você está no lugar errado. Você precisa ir para um lugar onde as pessoas gostam de dar glória a Deus, de dizer aleluia, de louvar o nome do Senhor, amém? Aleluia, não sei porque eu falei isso não, mas falei. Aleluia, aleluia, feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer. Hoje é motivo para agradecer o que não falta, né? Deus é maravilhoso, é por isso que a gente está sempre dando glória a Ele. Pai, nós rendemos graça ao Teu nome, louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, nada tem nos faltado, a Tua mão está sempre estendida ao nosso favor, e nós Te louvamos, bendizemos, adoramos ao Senhor, porque o Senhor é bom de verdade. Não há Deus como Tu, ó Pai, não há nenhum que possa se comparar a Ti, ó Deus. Toda a honra, todo o louvor e toda a glória seja dado ao Teu nome nas nossas vidas, nesta igreja, nessa casa, nessa cidade, nesse país, nesse mundo todo, ó Pai. Que as pessoas Te conheçam, ó Deus, né? Que as pessoas venham a se entregar ao Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai. Obrigado, compartilha conosco, ó Pai, a Tua palavra essa noite. Né? Nós declaramos, né, total liberdade ao Teu Espírito Santo para que fale conosco, para que fale aos nossos corações, ó Pai. Louvado e bendito seja Teu santo nome, nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você sabe o que é uma biografia? Todo mundo sabe o que é uma biografia? Sim ou não? Biografia nada mais é do que, falei que ia voar, biografia nada mais é do que, eu preciso que abaixe aquela paleta do ar, por favor. Biografia nada mais é do que a história de vida de uma pessoa, sim ou não? Pode até desligar, Márcio, se quiser, por favor. E geralmente a biografia ela é escrita por uma terceira pessoa, ou seja, por um autor. E o que o autor quer fazer com a biografia? Ele quer relatar o mais próximo da realidade da vida do biografado. Deu para entender o que é uma biografia? E existem, né, porque ainda estão vivos e existiram também aqueles que já partiram, grandes homens e mulheres cuja biografia ocupam até mesmo páginas inteiras, um livro inteiro dedicado a eles. Homens e mulheres que mudaram a história, por exemplo, com suas vidas, que marcaram a história com seus exemplos de vida, com as suas lutas, né, com as suas descobertas, com as suas conquistas. Uma biografia realmente extraordinária aos olhos de muitos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na biografia do cientista escocês Alexander Graham Bell, está lá, né? Consta que seu grande feito em março de 1876, Graham Bell patenteou o telefone. Um marco na história, sim ou não? Mudou a forma como a comunicação até então era feita. Quer ver outro exemplo? Na biografia de Santos Dumont, consta lá que ele inventou o avião. No dia 23 de outubro de 1906,
no campo de Bagatelle, na França, ele colocou 14 bis no ar. Mudou a história do transporte mundial. O que esse mineirinho fez é realmente algo extraordinário. Era mineiro, viu? Brasileiro, mineiro, gente boa. Só perde para capixaba, em termos de ser gente boa, o mineiro. Mas depois é ver o mineiro, segundo lugar. Então consta na biografia, né, de Santos Dumont esse grande feito. Thomas Edison, né, esse americano que inventou a lâmpada. Depois nós temos o alemão Carl Benz. Está lá o inventor do primeiro carro, do primeiro automóvel, aquilo que viria a ser o primeiro automóvel. Ou seja, biografias realmente extraordinárias. E eu poderia continuar a citar aqui várias outras biografias de pessoas importantes, né, de pessoas que mudaram o mundo, né, e nem que foram inventores propriamente dito, mas que mudaram a história com seu exemplo de vida. Por exemplo, vou te falar de Martin Luther King, esse pastor americano, né, que lutou pela paz, lutou pela igualdade, uma voz, né, contra o racismo, antirracista. Mudou a história americana, mudou a história do mundo. Que dizer de Margaret Hamilton, a engenheira de software da NASA, que comandou simplesmente o programa da Apollo, aquela que levou o homem à Lua? Que dizer da biografia de Virginia Hall, a espiã mais famosa americana, né, que lutou, né, na Segunda Guerra Mundial e combateu, né, milhares de nazis, salvou milhares de judeus com seus atos de heroísmo. A única mulher, né, condecorada com a estrela de serviço dos Estados Unidos, a segunda maior honraria concedida a um membro do exército americano. Ou seja, biografias extraordinárias. Pessoas, né, que fizeram a história no seu tempo. E eu poderia continuar aqui falando a noite toda de muitas e muitas biografias de sucesso, de homens e mulheres corajosos. Mas eu quero citar hoje uma outra biografia. E essa está na Bíblia. E ao contrário daquelas que eu citei, cujas biografias realmente são extraordinárias, ocupam muitos livros, inúmeros artigos, lugares de destaque na história, pessoas que viraram celebridade. Eu quero contar para você uma biografia de vida curta, curtinha, porém não menos importante, que deveria ser inclusive, escuta o que eu vou dizer, que deveria ser inclusive almejada, desejada e até invejada por nós, se é que vocês me permitem usar esse linguajar. A biografia desse homem, ela tem tanta importância, e se eu pudesse dar um título para ela, seria O Homem que Andou com Deus. E eu quero que você abra esse texto lá em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18. Eu quero ler com você apenas 6 versículos. Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18. Eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para você, já que nós estamos falando de Gênesis, que você venha participar da escola bíblica, gente, no domingo, amém? Domingo às 18h15, né, uma hora antes do culto, nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós temos aprendido coisas maravilhosas. Né, nós vimos lá a respeito do princípio, né, Jesus é o princípio, a primazia, né, o primogênito, o primeiro. Né, nós vimos que em Cristo todas as coisas foram feitas, nós vimos o relato da criação nos outros povos, e assim nós podemos entender, né, como todo aquele relato chegou até eles, o modo como Deus conduziu a história. Ou seja, nós temos aprendido coisas maravilhosas com o Gênesis. Venha, participe, porque estudar a palavra de Deus é sempre bom. A gente sempre aprende mais e mais, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Verso 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Vou repetir o verso 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Coloca o título da mensagem para mim essa noite, por favor. Coloca aí, Helena. Olha lá, a melhor biografia de um homem. Queridos, se existe algo que eu e você deveríamos almejar nessa vida, mais do que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, mais do que status, mais do que poder, mais do que casas, carros, bens, certamente deveria ser aquilo que Enoque alcançou. Ou seja, sermos homens e mulheres, conhecidos, nesta vida, lembrados como homens e mulheres que andaram com Deus. Amém? Não existe nada melhor que isso que a gente possa desejar. Não existe alguém no mundo inteiro, ainda que reis, rainhas, presidentes, príncipes, milionários, grandes empresários, famosos, ainda que a companhia dessas pessoas seja boa, mas não existe ninguém melhor no mundo para andar bem acompanhado do que Deus. Então eu posso dizer para você com toda certeza, Enoque foi o homem que melhor andou acompanhado nessa vida. Enoque foi o homem que melhor andou acompanhado nessa vida. Porque a Bíblia diz que andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que biografia de vida extraordinária, que história de vida. 6 versículos apenas contam uma história extraordinária de vida a respeito de Enoque. Gente, presta atenção, Enoque e Deus, eles eram tão íntimos que um dia Deus o tomou para si. Já pensou isso? Enoque agradou tanto a Deus que um dia Deus o tomou para si. Deus falou, vem para cá. Certamente quem olhava para Enoque enxergava Deus através da vida de Enoque. Se fosse hoje, as pessoas iam olhar para ele no linguajar de hoje e falar assim, esse é o cara. Esse é o cara. Esse anda com Deus mesmo. E mais, gente, Enoque não viu a morte, porque Enoque era íntimo demais de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas a pergunta é, pastor, como que Enoque conseguiu isso? Já parou para pensar? Como um homem na terra, de carne e osso, como eu e você, conseguiu ser tão íntimo de Deus, a ponto de Deus o tomar para si? A ponto de Deus não deixar com que ele morresse? E talvez um outro versículo da Bíblia possa explicar isso para nós. Você não precisa abrir. Eu vou citar para você, mas em Amós 3,3 diz assim: porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Querido, para andar com Deus, os dois têm que estar de acordo. Perfeita comunhão. Mesmo pensamento, mesma visão. A maioria dos casamentos, quando chega ao fim, a desculpa é, a gente não combinava mais, não pensava mais igual. Não é assim? O mundo pensa assim. Então, querido, esse era certamente o segredo de Enoque. Enoque certamente fazia de tudo, tudo mesmo para agradar a Deus, sem exceção de nada. Ah, isso aqui Deus não gosta não, mas eu vou fazer assim mesmo. Não. Comum acordo. Certamente Enoque era zeloso para com Deus até nas mínimas coisas. Certamente Enoque, para andar com Deus, abria mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Certamente Enoque, para andar com Deus, se desviava do mal. Intimidade. Certamente Enoque, para andar com Deus, era um homem de fé. E a Bíblia diz isso. O Novo Testamento vai falar de Enoque. Hebreus capítulo 11, verso 5, diz que pela fé, Enoque foi tomado para não ver a morte. E não foi achado porquanto Deus o tomara para si, porquanto alcançou bom testemunho. Aleluia. Que homem de fé. Olha a fé desse homem.
a intimidade que ele mantinha com Deus. Isso serve de exemplo para nós. Querido, andar com Deus, ela não é opção nem escolha. Andar com Deus é exigência na vida de todos aqueles que querem segui-lo. Não é escolher ou optar, é exigência. Você quer andar com Deus? É exigência, não é opção, é escolha, nem escolha. Você precisa fazer isso. Andar com Deus tem que ser a nossa primeira escolha de vida. E às vezes a gente imagina que andar com Deus é só dentro da igreja. Só quando está trabalhando para Deus. Mas não, querido. Se você vou te dar um exemplo, se você é um professor, que você seja o melhor mestre para os seus alunos. Esse é o seu chamado, que você seja o melhor. Mas acima de tudo, querido, que os seus alunos vejam em você, que você é um homem, ou que você é uma mulher que anda com Deus. Que eles vejam Deus em você. Você é um dono do seu próprio negócio? Amém, que você seja um empresário de sucesso. Mas que acima de tudo, que os seus clientes e os seus funcionários vejam Deus em você. Aleluia. Ali vai um homem, ali tem um homem que anda com Deus. A dona daquele comércio ali é de Deus, aquela mulher. Aleluia. Se você é uma dona de casa, que a sua família, seus amigos, seus vizinhos da rua, vejam que você é uma mulher de Deus. Que ele chega ao ponto e fala assim, ali naquela rua tem uma mulher ali que ela é de Deus, qualquer coisa que precisar é só bater na porta dela lá. Aleluia. Todos nós temos um chamado, um projeto de vida que o Criador nos deu. E não importa onde você é chamado, para onde você for, né, o que você faz, né, mas as pessoas que estão à sua volta, elas precisam entender que acima de qualquer coisa que você faça, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Anda com Deus, agarrado com Deus, não abre mão de Deus. Aleluia. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo, precisamos ser relevantes, precisamos fazer falta na vida das pessoas, precisamos ser relevantes como indivíduo, como igreja, mas como indivíduos também. Porque, gente, na maioria das vezes as pessoas não vão aceitar o convite para vir para a igreja, para sentar aqui e ficar aqui 1 hora, 2 horas, ouvindo de Deus, não vão aceitar isso. A desculpa é sempre, eu não tenho tempo, não dá para ir, quem sabe um dia. Então, como Deus planejou alcançá-las? Através de nós, de mim e de você. Onde? Onde a gente estiver, querido. No dia a dia, junto com elas, no trabalho, na escola, na rua que moramos, no prédio que moramos, dentro do transporte, elas precisam ver Cristo em nós. No dia que eles entenderem, ali trabalha um homem que anda com Deus, né? Ali mora uma mulher que anda com Deus, as pessoas serão atraídas a Cristo. Cristo vai estar acessível a elas através de quê? Das nossas vidas. Quando a gente se torna um cristão de verdade, o que é ser cristão? É ser parecido com Cristo. Quando a gente é um cristão de verdade, a gente atrai as pessoas para Deus, com a nossa forma de viver. Aleluia. E como eu consigo isso? Fazendo como Enoque fez, querendo agradar Deus em tudo, fazer a vontade dEle. Prioridade é fazer a vontade de Deus, andar como Ele deseja que a gente ande. Por exemplo, Jesus veio a esse mundo não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, sim ou não? Ele declarou isso, ele falou, eu não busco a minha vontade, eu busco a vontade do Pai. Jesus falou isso, e Ele é o nosso maior exemplo. Pastor, qual era a vontade de Jesus? Não sei, nós não sabemos, Ele não falou. Ele não disse. Ele falou, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. O diabo tentou expor a vontade de Jesus, né? Mas ele não conseguiu, porque Jesus foi submisso, Jesus foi obediente, em tudo agradou o Pai. Mas o diabo tentou. Quando ele disse para Jesus assim, ei, transforma essas pedras aqui em pães. Era ou não era a vontade de Jesus? Era, querido, ele estava fazendo jejum, ele estava no meio do deserto, ele estava com fome. Se não fosse, não era tentação, gente. Mas o que Jesus preferiu? Não, eu não vou fazer, eu vou continuar em jejum para agradar o Pai. Até o diabo tentou expor a vontade de Jesus, mas não conseguiu. E fazendo a vontade do Pai, Jesus foi vitorioso. E Jesus é o nosso maior exemplo.
E é por isso que eu digo que quem está disposto a andar com Deus tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deus não vai ir para o lado de coisa errada. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não concorda com os comportamentos errados. Querido, para ser reconhecido como homem ou mulher de Deus que anda com Deus, nós temos que estar dispostos a abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade dele. Não tem jeito. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: ei, vocês precisam imitar, né, as atitudes de Cristo. É isso que precisamos fazer, imitar as atitudes de Cristo, não um ato. Porque tem gente que confunde. Não é um ato. Jesus não espera que você faça como ele, que você sai por aí carregando uma cruz, de uma cidade para outra. Não é isso. Não é o ato, mas é a atitude. É isso que Deus espera de nós. Que tenhamos as mesmas motivações que ele. O amor pelo próximo, a vontade de alcançá-lo. Ele disse: eu vim fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Querido, e o mundo anda à procura de uma resposta, uma saída para os seus problemas. O mundo está cheio de problema. Problema de insônia, de medo, de ansiedade, medo do futuro, falta de paz, frustração, depressão. E quem vai levar essas respostas para ela? Nós, querido. Individualmente e como igreja. Aleluia. Isso é responsabilidade para homens e mulheres que decidiram andar com Deus. Decidiram dedicar a sua vida a Cristo, decidiram fazer a diferença nesse mundo, decidiram ser relevantes. Você já pensou para parar? Você já parou para pensar? Já pensou para parar? Foi ótimo. Você já pensou no que vai escrever na sua lápide? Que isso, pastor? Tem gente que já está imaginando logo, né? Que não está querendo morrer, né? Estou pensando em morrer não, pastor. Mas se você não pensou ainda, você deveria. Deveria. Inclusive deixar uma grana para pagar o seu enterro, viu? Porque está cheio de família aí endividada, porque o sujeito morre e larga a família. Aí a família fica lá 24 meses pensando nele. Ah, morreu. Claro, tem 24 prestação para pagar para frente. Então tem que deixar o dinheiro, deixar o plano funerário em dia. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ser arrebatado. Ou então andar com ela. Ou então você anda com Deus, né? Para fazer igual Enoque, né? Deus tomar ele, você para ele. Mas a questão, querido, é a seguinte: será que se eu e você morrêssemos hoje, não é o que eu quero, mas eu estou falando será, amém? Aleluia. Depois vai falar, o pastor subiu lá para matar os outros. Será que se eu e você morrêssemos hoje, qual seria a inscrição da nossa lápide? Já parou para pensar? Não, né? Aqui jaz um homem bom. Que coisa mais xoxa, sem graça. Aqui jaz uma mulher boa. Uma boa mulher. Ou então eles colocam a data, né? Uma foto. Sujeito de terno. Photoshop, né? Sujeito nunca vestiu um terno. Aí a foto lá da lápide dele está ele de terno. Photoshop. É apenas isso que você gostaria de ser lembrado? Como um homem bom? Como uma boa mulher? Dizem que diz que a sogra do sujeito morreu e ele fez questão de mandar fazer a lápide. Não, a lápide da minha sogra eu vou fazer. Mandou fazer uma lápide desse tamanho, botou a foto dela, né? Aí botou lá: aqui jaz minha sogra querida, fulana de tal. Senhor, a receba com a mesma alegria que eu te envio. Acho que eu vou fazer da minha sogra, acho que eu vou fazer.
Querido, quando nós entrarmos no céu, será que nós vamos receber comentários do tipo: você fazia a diferença lá na terra, você andava com Deus, você aqui não é surpresa nenhuma, aleluia, glória a Deus. Já pensou nisso? Você chegando lá no céu, todo mundo falando: sabia, pai, que você ia vir para cá, não tinha dúvida, olha que maravilha, você andava com Deus. Ou será que as pessoas vão se espantar quando nos encontrar lá, né? Você por aqui? Que surpresa boa. Nunca pensei em te ver por aqui, misericórdia, mas que bom que você está aqui. Porque não sabe se a pessoa anda com Deus ou não, né? Gente, uma coisa é certa, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ficar surpresos com algumas pessoas que vão estar lá. E vai ter muita gente surpresa lá com a presença da gente também, né? Vai ser um festival de espanto. Você já parou para se imaginar chegando nos portões do céu? Já? Já parou para imaginar? Você lá diante daquele portãozão, você chegando no portão, você entrando, e as pessoas que te amam, todo mundo que foi na sua frente lá te esperando, recebendo, alegre, vindo te abraçar. Oh, que bom que você está aqui, abraça, e aquela comemoração. Já pensou nisso? Eu já. Claro. A Bíblia diz que nós vamos passar pelos portões do céu. Ué, então nós vamos estar ali na frentão dele ali, né? E todo mundo lá dentro esperando a gente, querendo abraçar a gente. Que coisa maravilhosa. Querido, mas a verdade é que não deve existir melhor recordação de alguém, né? Que quando partiu dessa vida ficou conhecido, né? Como um homem que andava com Deus, né? Como um homem que era amigo de Deus, como uma mulher que andava com Deus, como uma mulher que era amiga de Deus. Nós precisamos entender isso, querido. Andar com Deus é um privilégio. Nós precisamos entender e valorizar isso. O amor de Deus te alcançou, a graça dele te alcançou, valorize isso, querido. Quantos estão perdidos no mundo precisando do amor de Deus e a palavra ainda não alcançou a vida deles, seja por qual for a razão? Querido, nós precisamos valorizar, né, a presença de Deus na nossa vida. Não tratar Deus apenas como mais um afazer do dia a dia. Ah, se der eu tiro um tempinho para me orar, se der eu tiro um tempinho para me ler a Bíblia. Não, querido. Deus tem que ser presença constante, andar conosco 24 horas por dia. Ah, se der um tempinho hoje eu vou ler um capítulo da Bíblia, se não der também não faz diferença. Não, querido. Não faça isso não. Valorize a presença de Deus em sua vida. Ore até de olho aberto, andando na rua, vai orando, vai falando com Deus, vai dando glória a Deus, agradece a Deus: Senhor, obrigado, o Senhor me deu vida hoje. Obrigado por esse sol, obrigado por essa chuva que cai, obrigado porque hoje eu tomei café, almocei, obrigado por essa roupa que eu estou usando. Querido, motivo para agradecer a Deus é que não falta, é andar com Ele. Tem gente que passa o dia inteiro andando na rua, pensando bobagem, pensando besteira, pensando vingança, pensando troço que os outros fez contra ele. Querido, perdoa as pessoas, esquece essas coisas, começa a andar, né, na presença de Deus, vivendo com Ele, dando glória a Deus, glorificando Ele, agradecendo Ele, valorizando a presença de Deus que anda com você, querido. Nós precisamos ter consciência dessas coisas. Andar com Deus é estar conectado com Deus sempre, 24 horas. Aleluia. Converse com Deus, né? Valorize a presença dEle na sua vida. Sabe, querido, tão certo como 1 mais 2, é que Cristo voltará para buscar todo aquele que se dispôs um dia a andar com Ele. Aleluia. É certo, querido. Ele não vai vir buscar quem não está nem aí para Ele, não, quem não valoriza Ele, não. Ele vai buscar aquele que decidiu andar com Ele, abrir mão da sua própria vida para andar com Deus. Aleluia. Eu já estou terminando, eu queria apenas contar uma história para você, para a gente terminar. Em 1989, um grande terremoto na Armênia, e essa história é verdadeira, esse terremoto levou apenas 4 minutos para destruir aquele país e matar mais de 30 mil pessoas. E momentos depois desse tremor mortal cessar, um pai correu até a escola primária do seu filho. Quando ele chegou lá, querendo correr para salvar seu filho, quando ele chegou lá, o prédio inteiro havia desabado. O pai entrou em desespero. Começou a gritar e chorar, e olhando para aquele monte de entulho e pedra. Então ele se lembrou de uma promessa que ele fez para o filho dele. Ele dizia para o filho dele: olha, não importa o que acontecer, eu sempre estarei com você.
E ele se lembrou daquelas palavras. Então ele, levado pela sua própria promessa, ele correu até aqueles monte de entulhos, né? E ele achou o local que era mais próximo da sala do seu filho, e ele começou então a cavar desesperadamente, retirar aquelas pedras. E outros pais foram chegando, socorristas chegando, e começaram a chorar, os pais chorar pelos seus filhos. E muitos diziam assim: olha, é tarde demais. Você sabe que eles estão mortos. Outros diziam assim: olha, você não pode fazer nada. Até mesmo um policial incentivou aquele homem a parar de cavar. Mas o pai se recusou a parar. E por 8 horas, querido, seguidas, e depois ele, 16 horas, 32 horas, 36 horas, ele foi cavando. Passou um dia para o outro, as suas mãos começaram a ficar na carne viva, a sua energia toda foi se esgotando, mas ele se recusava a desistir. Cavando, tirando as pedras e gritando pelo seu filho. O nome do seu filho era Armand, e ele gritava: Armand, Armand, Armand. E finalmente, depois de dolorosas 38 horas, ele empurrou uma pedra, até que ele ouviu a voz do seu filho. E ele disse: Armand, Armand. E o garoto respondeu: sou eu, papai. Então o menino, querido, ele disse umas palavras que não tem preço nesse mundo. Lá de dentro, né, daqueles escombros, lá embaixo ainda, ele disse assim: eu disse para os outros meninos que não deviam se preocupar. Eu disse que se vocês tivessem visto, você me salvaria. E quando você me salvasse, eles seriam salvos também. Eu disse para eles, papai. Porque você prometeu, pai, que não importa o que acontecer, eu sempre estarei do seu lado. Que coisa linda. Querido, mas a verdade é que Deus nos fez a mesma promessa. A mesma promessa. Ele disse: eu voltarei para buscar vocês. Aleluia. Querido, as pedras vão cair, o chão vai tremer, mas todo aquele que se dispôs a andar com Deus, querido, tem uma garantia do próprio Senhor Jesus, dizendo: eu vou voltar para buscar você. Aleluia, querido. Querida, a mensagem de Deus para nós essa noite é clara: não desista de andar com Deus. Não desista. Aconteça o que acontecer, o terremoto que vier, aconteça o problema que acontecer, querido, não desista de andar com Deus. Coloque isso na biografia da sua vida. Seja conhecido como um homem e uma mulher que decidiu andar com Deus. E o que Jesus tem para te dizer essa noite é: eu voltarei para buscar você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, amém? E que essa palavra, né, encontre, né, de verdade um lugar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, fica de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele. Pai, nós te rendemos graça e louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, e nós declaramos, ó Deus, que até o fim de nossas vidas, ou até Jesus voltar, nós nunca desistiremos de andar com o Senhor, meu Pai. Que as pessoas vejam em nós a Tua luz, que as pessoas vejam em nós o Teu brilho, ó Pai, que sejamos, ó Pai, um caminho, ó Deus, para levá-las, para conduzi-las a Cristo, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um nessa noite aqui, aqueles que estão em casa nos acompanhando. Obrigado pela Tua palavra compartilhada conosco, ó Pai. Dai-nos o restante de noite, guardados e protegidos pelo Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, querido. Deus te abençoe.